O místico não procura o fenômeno. Sua meta é a evolução. Um incessante despertar interior. Hoje não foi uma provocação, foi quase puxei o saco da minha convidada de hoje, que é a Ivy Scott. Ivy, tem tantas coisas sobre você aqui que eu não sei como te intitular. Como você se intitula? Talvez como uma tradutora do que você precisa ouvir? Seja por qual ferramenta for, eu chego onde você precisa escutar, saber. Diretamente aqui do Dual Cowork, começamos mais um Além dos Outdoors. Este que é o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Agora, além das rádios Cultura Regional e Real FM, nós também somos retransmitidos pela Brumais TV, que pega aqui em Bauru e Jaú, certo? Estamos no circuito de televisões aí a cabo. Os nossos parceiros, né, tanto a Eficaz Mídia, que faz aí um trabalho muito legal com propaganda offline nos pontos de ônibus de Bauru e de Agudos, que pode te ajudar muito na sua campanha da sua empresa, quanto a nossa patrocinadora Facop, que pensou em odontologia, pensou Facop. Você quer fazer uma graduação de odontologia no período noturno? Só existe na Facop. E a Facop também, para você que já é dentista, tem mais de 50 cursos de pós-graduação. Tudo isso que está na moda agora, de harmonização, bochectomia, botox, você faz após lá na Facop. E para você que quer fazer esses procedimentos, a clínica Facop faz lá e só te cobra o material. O procedimento é gratuito. E também a avaliação, é só você ir lá. Pureza Filmes é a produtora que nos produz aqui. E esqueci alguma coisa, meu amigo Paulo? Não, né? Porque nessa introdução eu sempre esqueço alguma coisa. Ivy, prazer em ter você aqui. Eu tenho muitas perguntas. Toda vez que o tema é assim, mais polêmico, porque não sei se esotérico é a palavra certa, né? Tem muitas pessoas que assistem e ficam debatendo nos comentários. Então, isso para nós é ótimo. A gente adora porque é audiência para o programa e YouTube ama porque dá engajamento, as pessoas ficam debatendo, um brigando com o outro. É tudo mentira. Não, é tudo verdade. Mas eu vou começar leve com você. Do jeito e ritmo que você quiser. Tá. A questão da astrologia. Você já me disse nos bastidores que a astrologia, como o João Bidu faz, que é a questão mais do horóscopo, é um pouco diferente da que você prega, que é como uma terapia, seria a astrologia. E qual que é a diferença, assim? E como que é realmente o seu trabalho? Na verdade, a astrologia é uma ferramenta de exploração das suas qualidades, das suas potências e de tudo aquilo que você tem como desafio para explorar e desenvolver essas qualidades. E onde que a gente vê isso? No seu mapa astral. Então, acho que seria interessante a gente começar falando do que é o mapa astral. Sim. Pode ser? Que é um mapa astral. Tá, primeiro eu vou começar dizendo que não é. Que é mais debatido e mais controverso, porque as pessoas acham que mapa astral ou a própria astrologia é um oráculo, é para descobrir o futuro, é uma sessão mediúnica, é algo bruxesco, né, que é por ser extrafísico, mas nada mais é do que o mapa, é um retrato do céu do dia que você nasceu. E aqui eu vou abrir um parênteses. O mapa astral a gente levanta sobre qualquer nascimento. Por exemplo, você vai se casar. Então, ali se dá o início de alguma coisa. Então, a gente faz um mapa, porque é o início de um projeto, é o início de um relacionamento. Eu vou alugar um imóvel, também é o início da minha moradia ali. Então, neste momento, olha-se do ponto de vista da Terra, claro,
usando um programa que calcula latitude, longitude, coloca-se lá só a cidade, o horário e a data, e a gente tem que posicionamento os astros estão naquele momento que se configura o início de alguma coisa. Então, quando você nasce, por exemplo, a gente tem essas informações, que é uma circunferência. Então, a gente vê esse mapa em forma de circunferência como se fosse uma pizza, fatiada em 12 pedaços. E dentro de cada pedaço, eu quero que você olhe como se fosse um degradê de cores. Então, são 12 cores diferentes. E essas cores equivalem às suas qualidades. Como você usa essas qualidades, é aí que entra o seu livre-arbítrio. Então, por exemplo, se você nasceu no dia, local e horário X, naquele momento, daquele ponto de vista, quando se olhou para o céu, os astros estavam naquela localização. Então, o que é astrologia? É uma linguagem simbólica. Ao invés de eu falar, por exemplo, da sua coragem, ao invés de eu falar a palavra coragem, eu vou usar a palavra Marte, que é um astro. Ao invés de eu falar da sua capacidade comunicativa, você como um comunicador, eu vou falar do signo de Gêmeos. Então, nós temos planetas e signos. E eu junto tudo isso e traduzo em forma de qualidades. Entendi. Então, eu pegando o seu mapa, eu consigo verificar quais são as suas potencialidades. E também o que você vai precisar combater enquanto tendência mais inferior, tendência negativa, por exemplo, se você é um perfeccionista. Então. Vamos lá. Eu nasci dia 4 de setembro, às 9 da manhã, e falam que eu sou do signo de Virgens. E lá, quando eu entro lá no UOL, aí vai lá assim, perfeccionista, organizado, e eu sou um bagunceiro. Se você tiver sem carro e eu tiver que te dar uma carona, eu vou passar uma extrema vergonha de você entrar no meu carro, porque ele é nojento dentro de tantas coisas, lata de cerveja, roupa suja dentro do carro assim. Então, como que eu vou acreditar que eu sou do signo de Virgem se não tem nada a ver comigo, as características que lá estão? Essa é uma ótima pergunta. Primeiro, eu quero voltar no eu faço ótimas perguntas. Notei, Virginiana. Bom, primeiro eu quero que você volte ao conceito do que é o signo, tá? Então, eu vou falar do signo de Virgem, mas eu quero que você pense em uma cor, qualquer cor, para a gente associar ao signo de Virgem. Signo, por si só, é uma motivação. Coloca em forma de adjetivos, fica mais fácil. Adjetivos. Então, a gente pega essa cor e vamos associar a cor verde, ao signo de Virgem, que é uma cor bem característica também. Então, a gente vai do verdinho desbotado até o verde musgo, verde profundo. Isso a gente chama de oitavas. Então, se você vai, através do seu livre-arbítrio, usar as piores características, o verde mais desbotado do seu signo de Virgem, é a sua escolha. Agora, se você vai usar a oitava mais superior, que é a organização, a capacidade de melhorar, a capacidade de contribuir, mas também não ficar estagnado perante o imperfeito, estou falando de uma qualidade superior do mesmo signo. Mas eu tenho uma outra informação. Você tem o Sol apenas no signo de Virgem. Nós temos um sistema solar completo com outros astros. Então, o seu senso de direção é o seu Sol. Aquilo que te move é a sua essência. Porém, você tem a Lua, que é como você se organiza emocionalmente. Mercúrio, que é como você enxerga o mundo e você interpreta o que funciona e o que não funciona. Então, quando você fala que seu carro está desorganizado, é porque o seu foco não está no carro. Seu foco está em fazer outras coisas com sua moeda de tempo e energia, por exemplo. Então, você vai direcionar a sua capacidade virginiana para outras coisas. Aí eu vou olhar no seu mapa, eu vejo aqui. Aqui tem um Mercúrio que está em Capricórnio, por exemplo. Então, é muito mais produção do que ficar preso a detalhes do mecanismo que vão te levar ao seu objetivo. Então, você é um virginiano, mas você tem um mapa completo. E esse mapa todo dá muito mais informações do que apenas o teu signo. É por isso que quando você lê o teu horóscopo, que tem o seu valor, aqui eu deixo registrado, mas ele é como pega uma cena e você reduz essa cena a um retrato 3x4. Você perde muita informação.
Então, quando você fala só que você é virginiano, isso diz muito pouco a seu respeito. Entendi. Não, mas aí complica o negócio, que complica pra gente também acreditar. Porque fica muita coisa, não, mas depende de 200 outros fatores. Então, qualquer coisa que eu reclamar, você vai ter uma justificativa. Ótima pergunta de novo. Eu não quero que você acredite, porque a astrologia não é religião. A astrologia é um conhecimento que tem duas partes. Uma parte que é puramente ciência, atrelada à astronomia, incontestavelmente, cientificamente comprovada, que é posicionamento dos astros, e a parte que dá o BO, a treta da história, que é a linguagem simbólica que é atribuído a isso. Entendi. Então, a astrologia não é para ser acreditada. Ou você conhece a astrologia e vê que funciona, ou você abandona e não conhece. Mas acreditar não é possível. Entendi. Como que você foi? Aqui, a minha competente produtora colocou aqui na minha frente como formação acadêmica em tradução de línguas estrangeiras. Sim. Como você foi de tradutora para astróloga? Eu continuo sendo tradutora. Ah, continua sendo tradutora? Sim, só que eu traduzo uma linguagem diferente. Eu traduzo o significado. Vamos lá. Vamos de novo. Tá, olha só. Quando a gente começou a ser alfabetizado, você aprendeu que o som de A com acento agudo era um som. O A com o som de tio era A. Ou seja, o A é um símbolo. Certo. Quando a gente vai juntando o C, o A, o S, o A, você tem a palavra casa e você associa uma casa onde você mora, por exemplo. Isso. Ok. Astrologia é a mesmíssima coisa, só que ao invés de ser uma palavra, lá tem um astro que se chama Marte. E tem um símbolo de Marte. Só que você não conhece isso, eu conheço. Certo. O astrólogo conhece. Então, o que eu faço? Eu traduzo. Eu traduzo essa simbologia de uma forma que vai chegar ao seu conhecimento de quem você é. Ah, então você não faz tradução do inglês para o português. Você Não, faz tradução de símbolos. Não mais, mas eu comecei assim, a minha formação acadêmica começou traduzindo idiomas, inglês e espanhol. Entendi. Mas eu continuo, entende? Eu continuo transitando. Eu vou numa esfera simbólica, você não entende nada de inglês, eu traduzo isso para uma linguagem que você compreende, que é o português. Certo. Eu faço a mesma coisa hoje. Só que eu traduzo o que significa o seu sol virginiano com a sua lua em Capricórnio no ascendente. Eu traduzo de uma forma que você compreende. O cinema, o Hollywood, eles fazem umas piadas. Eu sei que você joga tarô também. E o Hollywood faz umas piadas que assim, coloca uma carta e a carta é uma foice. A morte. Aí a pessoa, nossa, aí fala, não, essa carta é boa, vai ter prosperidade, não sei o que lá. Aí vira outra carta, é uma carta bonitinha, fala, não, nossa, vai ter desgraça, não sei o que lá. E essa tradução, isso tem a ver com tradução também, mas é muito amplo. Isso que me deixa assim instigado. Sim. Não, desconfiado. Desconfiado, claro, como um bom virginiano. É que assim, como tem um universo de tradução daquele momento muito amplo, pode ser qualquer coisa, então é a pessoa que vai decidir o que é ou o que não é? É um livre-arbítrio reduzido. Vou dar uma imagem para você, em forma de imagem. Seu destino é chegar em São Paulo. Vamos supor, você tem uma reunião em São Paulo, certo? Então, isso eu vou colocar como característica do que está no seu mapa. Então, o destino é São Paulo. Como você vai chegar lá é seu livre-arbítrio. Ou se você vai querer chegar lá é seu livre-arbítrio. Então, se você vai a pé, de carona, via aérea, ônibus, então é como você vai usar. As ferramentas e o que está no seu mapa, você não tem como se desviar. Inevitavelmente, você vai buscar por profissões, relacionamentos que correspondem ao que estão no seu mapa. Mas tem uma gama. Então, por exemplo, um bom virginiano comunicador, ele pode ir para a rádio, ele pode ser um tradutor, ele pode ser um escritor, ele vai trabalhar com as palavras. Tá, entendi. Mas aí também deixa a gente... Essa questão do livre-arbítrio, assim, nas religiões eles falam assim, não, seu destino está traçado, o que vai acontecer com você está no final. Então, falou assim, então vou dormir. Já que já vai acontecer comigo, para que eu vou me esforçar a fazer alguma coisa? Se é para ser, não, você vai ser um grande comunicador.
Então já vou ser, então não preciso ficar estudando, né? Porque se vai ser... Tá, então eu preciso voltar na minha fala inicial. Eu disse que isso não é previsão de oráculo, não é previsão de futuro e não é determinista. Você faz previsão? Não. Não. Então o que a gente... Que pena. Então a gente observa, de acordo com o posicionamento dos astros ilustrados no seu mapa, eu vejo quais são as suas potencialidades. Se você vai usar isso ao seu livre-arbítrio, mas São Paulo não vai chegar até você. Então é você tem potencialidade para ser um bom comunicador, mas se você não vai optar por isso também, é o seu livre-arbítrio. Vai descartar uma potência, vai descartar uma possibilidade. Aqui, no seu currículo está aqui, facilitadora de constelações sistêmicas pelo Instituto Cosimer. O que vem a ser isso? Porque eu não tenho a menor ideia, Constelações sistêmicas que também são conhecidas como constelações familiares. Estava até aqui na pergunta. Obrigado, produtora. Aqui, constelação sistêmica é o mesmo que constelação familiar? É o mesmo. Não constelação familiar está dentro do escopo de uma constelação sistêmica. Eu vou traduzir, já que eu sou tradutora. Sim. Nossa, porque eu tô boiando aqui. Tudo bem, é para isso que estamos aqui, para apresentar um conceito. Constelação sistêmica, ou seja, estou falando de tudo que equivale a um sistema. Começo por aqui, o ambiente de trabalho. Aqui é um sistema. Então, tem as pessoas com as suas ocupações e vocês formam um grupo. Então, é um sistema que funciona, concorda? Concordo. É um sistema. Vai para o trânsito. Os carros, as pessoas que estão se locomovendo lá também compõem um sistema. Certo. A sua família também é um sistema. Então, cada um tem o seu posicionamento. O que é a constelação sistêmica? É uma ferramenta que observa como esses sistemas funcionam de uma melhor forma para produzir efeitos positivos ou da pior forma quando produz efeitos negativos, como doenças, separações, perdas, enfim. E aí a gente observa que só tem 3 regrinhas básicas para todo o sistema funcionar bem. Então, a constelação sistêmica ou familiar, por exemplo, eu vou para uma empresa, a gente vai detectar qual um problema de fluxo de caixa da empresa. A gente observa se essas 3 leis sistêmicas estão sendo atendidas ou observadas dentro da empresa. Na família, a mesma coisa. Quando você se relaciona com alguém, são 2 sistemas que se encontram. Então, essas 3 leis também têm que ser observadas se não causam problemas, efeitos ruins. Então, a constelação sistêmica a gente aplica em qualquer contexto. Por exemplo, constelação empresarial. Eu vou fazer um diagnóstico de um problema dentro de uma empresa. Não, eu quero observar qual é o problema no meu relacionamento. Constelação familiar. Isso não quer dizer que a gente vai reunir a família, vai começar um bate-boca, também não é nenhuma tentativa de reconciliação. Entendi. Não, eu entendi. Mas vamos pular para outro ponto aqui. Sim. Cromoterapeuta. Isso daí, de luz, né? Cromo é cor. Cor. Isso. Cromo, a raiz da palavra é cor. Não, porque minha mãe tem uma banheira que tem cromoterapia. Por isso. E aí é umas luzinhas lá que acende, né? De cor diferente. Exato. Então, nós estamos falando novamente de símbolos. Então, eu posso falar, por exemplo, de vários símbolos que correspondem ao mesmo adjetivo. Vamos falar da palavra, uma bem do tema atual, ansiedade. Então, as pessoas... Eu sou muito ansioso. Percebe-se. Muita ansiedade. Então, qual é a cor, qual é a frequência? Se eu falar que tudo vibra, a mesa, tudo tem uma frequência, né? Porque é matéria condensada. Então, qual é a cor correspondente à emoção, ao sintoma da ansiedade? Então, se você pensar numa cor mais vibrante, que cor que vem à sua mente? Quando eu falo que você está com muita ansiedade, muita raiva, acelerado. Vermelho. Perfeito. Isso é cromoterapia. Por quê? Porque é uma associação, de novo, uma linguagem simbólica de qual cor corresponde àquela emoção. E aí, se a gente estender, eu posso levar isso que é a mesmíssima coisa se eu falar do planeta Marte ou do signo de Áries. Então, eu estou usando palavras diferentes
de núcleos, né, diferentes, como as cores. Posso falar das notas musicais. Então, se eu falar de um tom um som mais vibrante, também estou falando desse tom mais agudo, que corresponde à ansiedade. E aí, o que é a cromoterapia? Então, a gente adequa, coloca as cores necessárias para voltar o seu ser, ou seja, o seu emocional, o seu mental, para um equilíbrio. Você está super ansioso. Se eu colocar um vermelho, eu vou colocar o quê? Mais lenha na fogueira. Então, a gente vai precisar entrar com uma outra cor para trazer um equilíbrio, um azul, um verde. Então, a cromoterapia é uma das ferramentas também para trabalhar para esse meio. Uma das ferramentas. Entendi. Ah, não, bacana. Isso das cores, nós publicitários estudamos isso também. Exato. Mas a teoria das cores. Tem um livro muito bom que todo mundo que faz publicidade é obrigado a ler lá. Por isso que o McDonald's é vermelho e amarelo, que é incita fome. Coisa. A gente aprende isso daí na faculdade. Isso, eu consigo acreditar nessa daí. E, de novo, você não precisa acreditar. O que é Data Healing? Não, é Theta Healer. Theta Healer. Healer. Tá, vamos desmembrar. Theta Healer. Theta Healer. Ok. A gente desmembra essa palavra em duas, que é proveniente do inglês. Então, eu falo de healer, é o curador. Então, isso é também uma constituição terapêutica, né, que foi divulgada, e todos os terapeutas que se aprofundam nessa técnica usam como objetivo curar, healer, ou seja, o curador, healer, que traz a cura através do quê? Do teta. Teta é uma onda cerebral. Então, enquanto a gente está aqui conversando, estamos bem despertos, o nosso cérebro tem uma frequência. Então, a gente tem desde o estado mais desperto, para a gente poder conversar, dirigir, trabalhar, uma onda beta, uma onda alfa. Mas para dormir, você precisa de ondas mais baixas, onde começa a desacelerar as suas ondas cerebrais, aí você pode cair no sono, do contrário, você não conseguiria dormir, certo? Então, nessas ondas com menor frequência, você consegue deixar a sua bagunça mental de toda tentativa de associações, de entendimento, e aumenta a sua ansiedade, por exemplo. Aí você relaxa para você conseguir acessar o conteúdo do seu subconsciente. Então, você começa a acessar, por exemplo, a sua capacidade de superação de desafios, a sua fé, a sua confiança, que são as suas emoções que ficam em níveis mais profundos. Então, quando a gente usa essas técnicas de Theta Healer, é uma indução, que não é a hipnoterapia, não é hipnose, mas é muito fácil de conduzir alguém para essa onda. E aí você consegue chegar no estado de relaxamento profundo que proporciona ou possibilita um acesso. Então, eu consigo fazer intervenções aos conteúdos do seu subconsciente. Entendi o conceito. Conceito é tudo bem. Conceito ok. Tem que ver na prática. É o conceito do pessoal que faz. Muitos religiosos usam isso. Traz a pessoa, relaxa, para depois programar o inconsciente, né? O PNL, o pessoal que faz PNL, hipnoterapia. São usos diferentes da mesma técnica. Tá. Theta Healer não induz crenças ou comportamentos que o cliente não queira. Tá. E o tarô? Aí tudo bem, até agora você foi na ciência, dando explicação científica para mim. Eu fui pegando, engolindo, tá tudo bem. Mas o tarô, não tem ciência no tarô. Tem não, mas... misticismo. De alguma forma, sim, porque você não consegue associar ali como que aquela carta vai comunicar quem você é. Mas, de novo, aqui eu quero abrir um parênteses importante. Assim como na astrologia cabem várias formas de se trabalhar, tem gente que trabalha com astrologia para fazer horóscopo, certo? Então, a gente está falando de um nível de uso desse saber, tá? O tarô também tem diversos usos. Então, tem vários tarólogos que usam tarô para fazer previsões. Se vai casar, se vai separar, se o marido tá traindo. É isso que eu gosto. Mas eu não trabalho assim. Não. Olha só, eu vou ter que voltar um pouquinho no conceito de constelação. Posso? Tá. Constelação familiar ou sistêmica, para você compreender como que eu uso o tarô, tá? Só posso falar do que eu conheço aqui.
Quando a gente trabalha com a técnica da constelação, a gente parte de um princípio que talvez você depois se interesse em saber, chama-se campo morfogenético, que é um campo de memória. Esse campo de memória todo mundo tem, os animais, enfim, porque tem um campo de memória que você, quando chega perto de uma pessoa, você consegue sentir. Às vezes você percebe, eu não me senti bem perto daquela pessoa, porque você tem essas memórias, independentemente de qualquer contexto. Na constelação, a gente trabalha dentro desse conceito de campo de memória, um campo morfogenético. Então, a gente aciona essas informações através desse conceito de campo. Tudo é campo. Eu trabalho com o tarô da mesma forma. Então, eu vou te dar a forma prática. Você quer saber, por exemplo, se você continua no relacionamento ou não? Isso é importante. Eu não vou te dar essa resposta, por quê? Porque a partir do que você é, você tem que encontrar essa resposta. Você tem que saber. E para eu te dar essa autonomia, para eu te dar despertar essa capacidade em você, de você mesmo decidir o que é bom para você, eu abro sim o tarô. Mas eu não te mostro a carta. Não te mostro a carta, calma. E essa carta, ela tem um campo de informações. Certo. Como toda carta, certo? Toda carta tem um símbolo que equivale àquele significado. Então, eu coloco você perto dessa carta, te induzo nessa frequência de teta que eu te disse, para você ter esse nível de relaxamento, e o significado dessa carta será percebido por você, sentido. E ali você vai sentir, não, eu tenho certeza que eu quero continuar nesse relacionamento. Eu sinto isso, essa convicção veio dentro de mim. Eu não preciso te dizer. Mas porque eu te coloquei em contato com o campo de informações que corresponde àquela carta. Eu não preciso te dizer qual é a resposta, porque você tem capacidade e tem que ser de dentro de você. Mas a carta, ela é escolhida por sorte. Se eu vou pegar uma ou outra, o que você chama de sorte, eu chamo de campo morfogenético, porque o seu inconsciente sabe onde buscar. Tá bom, né? Tudo bem. Como que eu faço para descobrir se a pessoa que eu tô é meu amor verdadeiro ou se tem outra pessoa me esperando para eu ser feliz de verdade? Depende. Se você acredita num conceito de alma gêmea, aí eu não posso discutir. Você acredita no conceito de alma gêmea? Não, absolutamente não. Você é casada? Não. Não. Então você não acredita em alma gêmea. Mas não por esse motivo, porque eu já fui. Mas eu acredito que você pode construir relações e fazer esse tipo de troca ao longo da sua vida. Então, se você encontrar uma pessoa que faça sentido neste momento da sua vida e a pessoa vai embora por algum motivo ou desencarna, enfim, você não está afadado à solidão e nunca mais conseguir viver o amor por conta dessa experiência que foi interrompida. É nisso que eu acredito. Mas eu vou responder a sua pergunta. Tá. Então, como que você descobre? Na astrologia, a gente faz uma comparação de 2 mapas. Então, por exemplo, você conhecer uma pessoa, se a pessoa autorizar, aí eu pego o mapa dela e o seu e a gente vê quais são os pontos de encontro onde tem afinidade. O que precisa fazer um mapa astral? Horário, data e local de nascimento. Isso daí não precisa. Você pega da pessoa, não precisa da autorização dela. Precisa se eu for ética. Fazer o meu mapa astral e comparar com o da Cleo Pires. Sempre quis casar com a Cleo Pires. Ela casou faz pouco tempo. Se for um famoso que disponibiliza os dados na internet, aí é outra história, né? Mas aí eu posso, por exemplo, ver se vocês, pegando os astros que correspondem ao relacionamento, que é Marte e Vênus, ver se vocês têm afinidade ou não. Sim, entendi. Afinidade, não quer dizer que tá fadado a... Você acredita nesse pessoal que faz propaganda aí, que traz o amor verdadeiro de volta em 3 dias, a ex? Eu não acredito, porque eu não conheço o trabalho deles, né? Eu não sei de que forma que é, mas também não tô a fim de contratar. Não é para mim. Legal. Uma coisa que chama muita atenção na hora que você entrou é que você, não sei se é só por estilo seu, assim, mas você tem as características, você se veste, seu cabelo é bem preto, você tá usando muitas joias, assim, batom vermelho, é só porque é só vaidade, cílios longos, ou é porque tem a ver com a sua profissão e você acha que você se coloca assim? Tem a ver com a minha imagem interna, de como eu me vejo, e isso espelha por fora como eu me vejo.
Entendi. E o que você faz? Assim, tudo isso que você falou, as terapias, a astróloga, a cromoterapia, tarot, assim, o que você oferece para as pessoas que te procuram? O que normalmente as pessoas que te procuram querem? Normalmente elas querem ficar bem. Quer se livrar de algum nível de ansiedade por não conseguir resolver um problema. Exemplo, estou num relacionamento falido, estou num trabalho também que eu não consigo colocar meu coração, não consigo ter a remuneração que eu acho que é justa, enfim. Você conserta relacionamento? Eu conserto a pessoa. O que ela vai fazer com esse conserto aí é da conta dela. Mas sempre a atenção é para quem me procura. Então, o problema sempre está na pessoa que procura. Ah, eu quero fazer uma constelação para o meu marido. Não, a gente vai fazer para você. Para você. Então, quem procura é quem guarda a chave ali da resposta ou do BO, né? Da treta. Mas a gente faz uma anamnese. Que tem casos, por exemplo, que é só uma questão de conhecimento. Então, a gente vai abrir o leque de possibilidades para a pessoa conseguir mais se perceber, saber quais são as suas qualificações, os seus dons melhores que pode ser usado no trabalho para deslanchar na carreira. Tudo isso é visto no mapa. Qualquer assunto está no mapa, certo? Mas aí, se for, por exemplo, não, eu tenho um problema no meu relacionamento ou um problema de saúde, então a gente abre uma constelação familiar. Porque o físico, o corpo físico, ele sempre vai ser a última etapa de uma desorganização anterior. Então, se a sua ansiedade está no nível altíssimo, você pode levar nessa toada por um tempo, mas vai ter um momento que seu corpo ele vai dar um alerta que você está acelerando demais, como um carro. Né? Então, a gente faz uma anamnese, se for uma constelação familiar, a gente abre uma constelação. Se não for, de repente, faz uma sessão de Theta Healing, uma sessão, enfim, astrológica, abre o mapa, se for só um conceito mental, por exemplo. Depende do caso. Viu? Me fala uma coisa, tem sonho, você consegue também me falar, não o significado dos sonhos, interpretação, mas sim. interpretação de sonho. Sim. Eu sempre sonho que eu estou pelado em local público. Tipo assim, medo de ser desmascarado. Ah, então é isso, porque eu sou um charlatão, eu sou um enganador. Eu tô aqui, isso. Eu nem tenho capacidade para estar tocando esse programa. Isso chama-se síndrome do impostor. Síndrome do impostor. Então quando a gente sonha, por exemplo, que tá nu, que tá pelado, perdeu a roupa, perdeu o sapato. Do nada, se eu tô não sei por que eu tô pelado no lugar. Medo de ser desmascarado na sua vulnerabilidade. Você não é tão perfeito quanto eu gostaria. Eu pensei que era alguma coisa de ser tarado. Alguma coisa assim. E outra coisa gostaria, mas não é. Então, aí outra coisa que eu comentei com o Paulo aqui antes, que a gente tem um sonho recorrente, nós dois. Sim. Que a gente tá num lugar, a gente precisa correr, mas não consegue correr. Tipo assim, eu vou correr, mas aí não consegue, não corre. Isso tem a ver com o momento que o seu perispírito está fazendo um acoplamento áurico. Porque quando a gente dorme, tem... Eu vou usar isso com as meninas. Vamos fazer um acoplamento áurico. E você sempre faz. Cuidado com quem você acopla. Porque você vai ficar com essas ligações por muito mais tempo do que você imagina ou deseja, né? Então, assim, quando a gente dorme, então o corpo espiritual não fica ali, não precisa de repouso. Certo. Então, tem um distanciamento através do cordão de prata, né? Que liga o corpo físico ao perispírito. Então, ele desacopla, tem as suas experiências no astral, não sei que companhia que você vai ter também de acordo com o seu nível de consciência. Então, quando você desperta, quando você vai acordar, você volta, esse cordão puxa o seu corpo de volta. Tem uma série na Netflix... Por Trás dos Seus Olhos, acho que chama. Não conheço. Fala das pessoas, algumas pessoas que conseguem viajar no sonho e ver, entendeu? Conscientemente. Sim, são viagens astrais conscientes. São os projetores. Tem várias pessoas que estudam e desenvolvem essa capacidade de projeção. O meu querido editor Cristiano, eu vou procurar, porque às vezes eu falo algumas coisas no programa e eu vou procurar o nome da série e coloco aqui embaixo como dica, que é muito boa. 6 episódios só, uma belezinha. Maravilha. Tem como eu saber quando eu vou morrer? É possível ver probabilidades no seu mapa, mas eu não vejo.
Não Por vou me quê? comprometer karmicamente com você. Porque isso vai impactar de alguma forma como você vai fazer escolhas na sua vida. Claro, mas essa que é a beleza do negócio. Se eu for morrer semana que vem, eu vou estourar o cartão de crédito até não querer mais. Eu vou correr pelado na Getúlio. Mas tem um comprometimento kármico, né? Então o astrólogo, ele, assim, tudo é valor, né? Você faz as suas escolhas de acordo com o valor. Você sabe quando você vai morrer? Já fiz alguns estudos a respeito. Ah, é? Já. E te agradou ou não? Eu concordo com a vida do jeito que ela apresenta. Não tá tranquilo. Mas aí é muito comodismo, né? Não dá pra você mudar. Não é comodismo, é concordância mesmo. Concordância. O que você acha que eu tenho que fazer pra melhorar a minha vida? Certeza que você quer essa resposta. Pode me destruir, não tem problema não. Eu acho que você poderia desenvolver essa sua capacidade comunicativa de forma mais aprofundada, porque você comunica muito bem, mas eu acho que falta um pouco de audição correspondente, assim, prestar mais atenção e ficar mais interessado no que a gente tem a dizer. Tome, Paulo, tome. Eu tenho déficit de atenção. Eu sei que você tem. Eu tô pensando em outra Na coisa. verdade, sabe que você tem muito forte no seu mapa, até mesmo sem ver, você tem um signo de leão muito forte. O que diz? Autocentrado. Então, assim, os holofotes de fato estão voltados para você e a sua preocupação, a sua motivação é naquilo que você cria e o reconhecimento do que você cria. Só que isso compromete as suas trocas, você não consegue ouvir. Nossa, eu já escutei isso de muita gente, mas Então. Normalmente era minha namorada. Você não me escuta! Você só fala! Só você sabe, só você tá certo. Beijo É que pra ela. normalmente só eu tô certo mesmo. Ah lá, isso O que é eu posso muito fazer? leão, né? Muito leão. Não, muito é que virginiano. A gente discute as coisas do programa aqui, eu falo assim, não precisa discutir, faz o que eu falei, porque eu tô certo mesmo. Autocentrado. É isso. Mas você acha que eu preciso ouvir mais? Poderia. Olha só, eu gostaria que você imaginasse assim, essas qualidades do mapa. Divide só em 4 elementos, que são 4 elementos de tudo que tem na natureza, né? Terra, água, fogo e ar. Então, se você imaginar isso como um carro, pegar você, por exemplo, então em cada roda a gente tem várias qualidades suas. E você tem muito elemento fogo e terra, que é expansão, comunicação, liderança, capacidade de condução do trabalho, perfeito. Concordo, Paulo, tá vendo? Com essa parte eu concordo. Ah lá, concordei porque mexi no ego. Então, é uma roda que está devidamente calibrado, bem cheio. Só que se você não investe em outras características suas, de alguma forma você vai levar as suas relações para um desequilíbrio. Porque é muito investimento em uma qualidade do elemento fogo, por exemplo, né? Que é falar, é se colocar, é conduzir, liderar, chefiar. Mas para trazer para o equilíbrio, você pode também visitar um outro lugar que é ouvir, se deixar conduzir e aprender. Fácil. Agora eu tô destruído. Mas, assim, você acha que mesmo que a pessoa, ela nasceu, ela não vai mudar o dia que ela nasceu. Ela nasceu daquele dia e não vai nascer de novo. Mas ela pode mudar mesmo assim? Porque não está já escrito lá as características dela? Então, vamos voltar no conceito das cores. Então, vamos pegar o seu signo solar de exemplo, que é o signo de Virgem. Então, a gente pode usar as piores características do signo de Virgem. Cricrisice, implicância, nada tá bom, não consegue um nível de aperfeiçoamento, perfeição, muita exigência. Isso são tendências mais inferiores. Então, tudo bem, você vai atravessar lá fases da sua vida. Infância, adolescência, primeira fase adulta. O mapa não muda, só que você pode fazer uso dessas características de uma forma mais consciente. Ok, me dei conta que eu não escuto. Me dei conta que eu sou um perfeccionista e estou arrasando as minhas relações. Pronto, ganhei consciência sobre isso. Agora, eu decido que eu vou me policiar, que eu vou me observar, para que eu freie um pouco essa minha tendência de muita crítica virginiana e consigo ceder um pouco, encontrar o valor na desorganização, aceitar que o outro seja como ele é. Então, o mapa não muda, o que muda é o uso que você faz dele. Tá bom, né? O que eu vou comentar agora? Por isso que eu disse que a astrologia não é para acreditar, é para estudar. Para estudar. Não, tudo bem. Ive, eu sou incrédulo, né? Eu sou um cara que... Racional. Hiper, mega, ultra racional. Perfeito. Muito racional. Isso, às vezes, me atrapalha um pouco.
um pouco. Eu me emociono com poucas coisas. Assim, é um pneu murcho da roda da água. Sabe o que me emociona, às vezes? Com superação humana. Sabe a chegada das Olimpíadas, onde o cara que cortava a cana, a poda, o americano super patrocinado pela Nike, e aí eu choro na hora que o cara ganha. Mas porque isso diz respeito a você mesmo, como a sua característica de querer vencer. Muito virginiano e leonino isso. Mas assim, minha vida é muito fácil, viu? Eu sempre quis ter uma história de superação. Falei assim, não, porque eu tive uma superação. Nossa, tudo aconteceu na minha vida sem esforço nenhum. Mas você fica mais feliz quando você atinge as suas metas diárias. Com certeza, eu preciso atingir as metas. Então, é só uma superação em um nível menor, mas estou falando de superação. Mas eu não fico emocionado com desgraça, assim, por exemplo. O pessoal fica, aconteceu um acidente, morreu não sei quantas pessoas. Pra mim, tá tudo bem, assim, sabe? E às vezes eu me cobro disso também. Assim, pô, eu devia ficar comovido. Não, mas eu não fico. Ou não necessariamente, né? Mas até é uma forma de você acessar outras emoções que você pode sentir, outros sentimentos que você não consegue dar conta. Entendi. Mas o que eu ia falar, na verdade, é assim, eu sou um cara bem racional. Mental. E eu tenho dificuldade de acreditar em qualquer coisa esotérica, qualquer coisa tanto de horóscopo, como terapias diferentes, como... o pessoal que toma remédio homeopático, ou que ou faz uma terapia para dor lá, diferente. Vai lá, toma um anti-inflamatório que resolve isso daí, entendeu? Sim. Eu não tô conseguindo dormir. Pô, Rivotril é uma delícia. Eu tomo Rivotril toda vez que eu tenho problema para dormir. Fico ótimo. A pessoa, não, vou colocar um som não sei da onde, uma cor não sei o quê. Eu tomo Rivotril, para com isso. Sim. Entendeu? Se resolve os seus problemas, permaneça. Qual é o problema? Eu tenho dificuldade disso. E eu acho que você não deveria vir para esse universo se você não tem um problema suficiente para te arrancar. Mas você convence muito bem. Mas não é o meu objetivo. Eu não quero te convencer. Eu estou expondo o que eu posso te oferecer. É diferente. Então, assim, eu posso contribuir com essas ferramentas. Se você não tem um problema que está te incomodando a ponto do seu Rivotril não dar conta, tudo bem. Mas na hora que você não aguentar a pancada e você quiser se servir da astrologia ou de qualquer trabalho que eu conheço, tudo bem também. Eu tenho alguns amigos que eles reclamam que eles não conseguem ser fiéis. E assim, eles reclamam. Não estou falando que eles estão contando. Sim, sim. Eles reclamam, falam assim... Poxa, eu queria, mas assim, eu não consigo. Tem que sair do cordão umbilical da mãe, aí ele vai conseguir. Como assim? O que tem a ver o cordão umbilical da mãe? Tem a ver com a relação que ele tem ainda com a mãe. As relações que nós temos no mundo adulto refletem como somos ainda em relação aos nossos pais. Então, não estou dizendo que vive junto ou que tem bom relacionamento, mas estou dizendo aqui na visão sistêmica. Lembra que eu te falei? Que é um sistema. Quando você conversa com seu amigo, você está vendo ele. Quando você me relata isso, eu estou vendo ele, os pais e todo um sistema. Porque você nunca vai ser uma peça única, nem no seu trabalho, nem no trânsito, nem no seu relacionamento. Sempre tem outros componentes, tem outras pessoas que formam esse sistema. Você concordando ou não, essas pessoas formam o teu sistema. Entendi. Então, por exemplo, são dois sistemas que se encontram. Ele, o seu amigo, com a pessoa que ele vai se relacionar. Então, existem leis. As leis sistêmicas funcionam igual lei de trânsito. Para você sair daqui e chegar na sua casa, ainda bem que tem placa de par e semáforo, senão viraria um caos. Certo. Cada um agir como quer. Então, as leis sistêmicas são isso, são só leis observadas, certo? Não são dogmas, não são leis espirituais. Que quando a gente infringe essas leis, as coisas começam a se desequilibrar. Então, quando essas duas pessoas se encontram, o seu amigo encontrou uma outra pessoa. Só que ele não encontrou só ela, não é só um homem e uma mulher, são dois sistemas que estão se encontrando. Então, por que ele não consegue ser fiel? Porque dentro do sistema dele, isso é característico, dentro do sistema dele, tem coisa ali que ele precisa resolver da esfera feminina, obviamente sendo um homem que se relaciona com uma mulher, tem a ver com a relação simbiótica entre ele e a mãe dele. Em contraponto, eu tenho uma amiga, que eu não vou falar o nome dela, mas abraço, Bianca. Bianca, já tu me conhece. Ela fala que ela não consegue ter um relacionamento hoje porque ela tem muito medo de ser corna, de ser traída. Sim.
ela fala assim, e todo momento quando ela está namorando, ela fica muito possessiva e fica histérica, achando, ela tá aqui falando assim, não, nesse momento aqui ele tá com outra, aí vai lá, o cara tá de boa trabalhando, não, agora, então foi agora que ele tá com outra, aí vai lá ver. Sim, e sim. tem essa neura, assim, mas aí não é do cordão umbilical da mãe dela. Tem a ver com a visão que ela tem ainda da esfera doméstica dela. Então, a visão que ela tem do relacionamento dos pais é como ela lê quem são as outras pessoas no mundo. Então, ela sendo uma mulher, ela vai se relacionar com outro homem, se for uma relação heterossexual. Então, a referência de masculino que ela tem no mundo, seja parceiro afetivo, se é um namorado, seja o chefe numa relação de trabalho, ainda depende da visão que ela tem do pai. Então, a mulher, o homem se relaciona com outra mulher dependendo de como ele tem essa relação com a mãe. E a mulher, no relacionamento, como ela se relaciona com o pai. Nas constelações familiares, a gente enxerga onde isso está em desequilíbrio, informa, dá a consciência, ajusta, e aí ela vai testando os seus comportamentos em outras relações, e isso vai se equilibrando. Então, ela passa a confiar. Que legal. Sabe que eu estava esperando uma entrevista totalmente diferente e você me surpreendeu? Verdade. É verdade, uma surpresa positiva. Fico feliz. Sai daí, ó. Ela querendo, achando que é Não pode, mérito dela. não pode, não, mérito é todo seu, claro. Claro. Evidente. Não precisamos discutir isso aqui. Ive, se as pessoas que estão nos assistindo ou ouvindo quiserem falar com você, achar que você pode ajudar elas, como que faz para te encontrar? Nas redes sociais, com o nome de Prosa Astral. Prosa Astral. Temos um canal no Spotify, um podcast. Ah, legal, um podcast. Mais um podcast. Que beleza. Na verdade, são boletins astrológicos, que eu dei o apelido de BA, né? São boletins astrológicos, mas que inicialmente era somente sobre astrologia, certo. E agora são boletins quase que diários que eu dou esse meu olhar terapêutico. Então, a partir do que está acontecendo no céu astrológico, estamos, por exemplo, aqui conversando em um momento pós-eclipse. Então, o que significa isso no contexto pessoal? Então, eu vou dando esses boletins astrológicos via podcast no Spotify e também os áudios nos grupos no Telegram e no WhatsApp. E também tem no Instagram. Legal. Eu esqueci de fazer alguma pergunta? Eu não me recordo. Eu acho que fomos pro essencial, né? Ponto de partida, tá ótimo. Eu sou muito bom. Eu sei. Parabéns. Sou muito bom. Impecável. Esse aqui é o melhor programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Indiscutivelmente. Ive, muito obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado pelo puxão de orelha. Tá? Imagina. A equipe amou, né? Porque pegou no meu pé e todos já viraram seus fãs. Agradeço, muito bom. Bacana o assunto polêmico, né? Mas polêmico, você tirou todas as polêmicas que poderiam fazer. Eu vim preparado para fazer polêmica, mas não consegui. Não, foi um bom combate. Mas muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Senhores, esse aqui é o Além dos Outdoors, tá? Como eu disse anteriormente, o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Há controvérsias só se forem espirituais. Porque na terra dos homens, onde o que vale são os números do YouTube e o algoritmo do Facebook, nós somos o maior. Diretamente aqui do Dual Cowork, produzidos pela Pureza Filme, esse programa maravilhoso. Eu tô sentindo uma presença cósmica aqui atrás de mim. Eu tô esperando. Vamos para nossos parceiros, Eficaz Mídia. Você quer fazer uma campanha offline, Eficaz Mídia. Ela tem mais de 900 pontos de ônibus entre Bauru e Agudos. Só você falar com os meninos lá, eles vão fazer um plano super legal para vocês. Assim como ele cuida da nossa campanha do Além dos Outdoors aqui em Bauru, certo? E a FACOP, pensou em odontologia, pensou FACOP. A FACOP, além da graduação de odontologia no período noturno, tem também mais de 50 cursos de pós-graduação. Então, se você que já é dentista e quer ampliar sua área de atendimento, é só ir na FACOP. A FACOP também faz aquele atendimento na clínica FACOP lá que você pode procurar. E o legal é que é muito mais barato, certo? É isso, estamos encerrando mais um programa.
É verdade, gente. Nós estamos na Real FM, na Cultura Regional e agora na Bru Mais TV, certo? Tem muito lugar para você ver a gente, tá? Eu que, como a Ivy disse, né, gosto de aparecer, sou centralizador e coisas tudo, tô aparecendo num monte de lugar aí, é só você assistir a gente. Eu sou Ed Rosseto, esse é Além dos Outdoors. Tchau!